Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esta manhã, pelo teu amor e misericórdia que se renovam sobre nós neste dia. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração, que trate conosco neste dia. Ó Senhor, que a tua graça seja renovada sobre cada um de nós. A tua bênção se manifeste nesse encontro, nesta live. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, queridos. Bom, eu deixei uma pergunta para vocês, para nós pensarmos juntos. E a pergunta é a seguinte: o que é libertação? O que você entende por libertação? Responda para mim. O que é que você entende por libertação? E essa libertação, ela é total ou ela é parcial? Como é que você entende isso? A libertação na vida de um crente, ela é total ou ela é parcial? O que é libertação? Dê para mim uma definição, por favor. Por favor, vamos lá. Vamos lá. O que é libertação? Escreva para mim, por favor, para que eu leia aqui. Quero saber o que é que você entende por libertação. E essa libertação, se ela é total ou ela é parcial. Vamos lá, gente. Bora lá. O que é que você pensa em relação à libertação? Vamos escrevendo. Olha lá. O Elder disse: quando as coisas do mundo não te afetam mais, e a libertação é total. A Roseli disse que libertação é ser livre. O Rosivaldo disse que existe a libertação, mas depois tem que ter acompanhamento. A Márcia disse que ela crê que é total, a libertação é total. A Fátima escreveu que é viver na presença do Senhor. Ter consciência, disse a Rose, e escolha de fazer o que é bom ou não pode fazer. A Denise disse que libertação é conseguir se livrar de algo totalmente. O meu amigo Francisco disse que libertação total é total quando você está conectado a Jesus. Então vamos lá, vamos escrevendo, gente. Estou aqui lendo as definições de vocês. A Diana Lee, lá da Coreia. Boa noite, querida. Ela diz que libertação é ser livre do mal. A Glauce disse que a libertação é completa, né? Ela acredita que seja o trabalhar de Deus a cada dia, e ela é completa. Vamos lá. Estou aqui lendo o que vocês estão escrevendo. Não dá para citar, não dá para ler todos aqui, mas eu estou conferindo, vendo. Vamos lá. O Ricardo disse que ele pensa que a libertação seja gradual à medida que nos enchemos do Espírito Santo. O Rubem José escreveu: quando você não está mais sob o domínio de algo te escraviza. É total. Vamos lá, meus amigos. Alguém me perguntou aqui, está certo Jó 8,32? Não é Jó, é Jô, de João. Tá? O texto base que eu deixei aqui é João 8,32, não é Jó não. Vamos lá, amigos. A libertação é total, disse o Rosivaldo, na vida, mas tem que haver um acompanhamento para saber lidar com as sequelas que possam existir. A Marta disse que a partir da hora que nascer
que nascer o querer dentro de você, disse ela. Jaqueline disse que é a renúncia e a libertação. A Carol Cruz disse que ela acredita que seja parcial. A Beth Neri disse que libertação é ser livre em Cristo Jesus. Isso aí. Vamos lá, gente. Boa. Eu quero conversar com vocês. Esse assunto ele é muito importante. Vai fechar o nosso tema, tá? Ele fecha o tema sobre batalha espiritual. Bom, amigos, antes da gente responder essa pergunta, né, as pessoas têm dúvidas se se a libertação cristã ela é total ou ela é parcial. As pessoas têm dúvidas. Mas antes da gente responder essa pergunta, é muito importante esclarecer algumas coisas. Algumas coisas aqui precisam ser esclarecidas. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que muito do que se diz que é pregação do Evangelho nos dias de hoje, muito do que se diz, não é pregação do Evangelho. É paganismo disfarçado de Evangelho. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de esclarecer. A segunda coisa que eu quero esclarecer para vocês aqui é que muitas pessoas que estão correndo para os templos evangélicos, para as igrejas, elas não estão sendo atraídas pela mensagem do reino, pela mensagem do Evangelho. Muitas pessoas que vão às igrejas, elas não estão sendo atraídas pela mensagem do Evangelho. O que elas estão querendo é outra coisa. Elas estão querendo resposta rápida para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas causas urgentes. Infelizmente, né? Isso é uma realidade. As pessoas elas não vão atrás do abençoador, elas vão atrás da bênção. Elas não estão sendo atraídas pela mensagem do Evangelho. Elas querem a bênção, elas querem a resposta, mas resposta que seja rápida para as suas questões, para os seus problemas, para as suas causas. Essa é uma verdade. Outra coisa que eu quero esclarecer para vocês aqui, como início, como introdução, é que muitas pessoas que nós consideramos cristãs, elas não são discípulos de Cristo. Não são. Nós consideramos cristãs, nós as consideramos como cristãs, mas a grande verdade é que elas ainda não tiveram um encontro real com Cristo, elas não nasceram de novo. Elas até têm um trejeito de crente, elas têm um linguajar de crente, mas não são legítimos discípulos de Jesus. Não são. Outra coisa que eu quero esclarecer para vocês aqui é o seguinte: as chamadas libertações que estão acontecendo em algumas igrejas por aí, elas não são libertações cristãs. Na verdade, são cerimônias pagãs, que têm uma aparência cristã, mas não são. E por que não são, você pergunta para mim? E por que não são, Ronaldo? Por quê? Porque as pessoas que estão passando por estas cerimônias de libertação, elas continuam ainda presas ao medo, cheias de culpa, e sempre voltando às mesmas cerimônias, cheias de vulnerabilidade na alma. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. É uma grande verdade. É uma grande verdade. Eu queria repetir o que eu disse aqui, essa ideia do que eu disse, porque é forte, né? Essas chamadas libertações que a gente vê acontecendo por aí, muitas vezes não são libertações cristãs. É cerimônia pagã, gente, que tem uma aparência cristã, mas não é. E por que não é? Porque as pessoas que estão passando por essas cerimônias de libertação, elas continuam ainda presas ao medo, carregam culpa, e elas voltam sempre a estas mesmas cerimônias cheias de vulnerabilidade na alma. Então, gente, muito do que nós consideramos como libertação cristã não foi libertação cristã. Foi uma cerimônia pagã.
Gente, é paganismo dentro das igrejas evangélicas. É paganismo. E a gente pensa que é uma cerimônia cristã, libertação cristã, mas não tem nada a ver. Que o Senhor te dê discernimento para entender essas coisas. Agora, a pergunta que eu lhes faço: o que significa ser um cristão, gente? O que é ser cristão? Eu queria trazer uma definição aqui para vocês. Porque se nós entendermos biblicamente, amigos, o que significa ser cristão, nós vamos ter o discernimento se a nossa libertação cristã é realmente total ou não. Então, gente, nós precisamos entender biblicamente o que significa ser um cristão. E se a gente entender isso, nós vamos ganhar o discernimento se a libertação que a gente teve foi uma libertação total ou não. E na Bíblia, ser cristão significa, número 1, anote. Se você quiser anotar algumas coisas, faça isso. O que significa ser cristão? Primeiro, significa ser selado com o Espírito Santo da promessa de Deus. Ser cristão, gente, é ser selado com o Espírito Santo da promessa de Deus. O selo, veja, o selo nos tempos antigos, nos tempos passados, era uma garantia de posse. Quando os reis possuíam alguma coisa, eles selavam aquilo como marca de uma posse. Então anote, eu vou aqui durante essa ministração, vou citar alguns textos, e seria muito legal se você pudesse anotar. Então, Efésios, vou citar aqui, Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Paulo diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, disse Paulo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Então, ser um cristão, em primeiro lugar, é ser selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13 e 14. Segundo, o que significa ser cristão? Ser cristão significa ser habitado pelo Espírito Santo. Ser cristão significa ser habitado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Anote isso, por favor. 1 Coríntios 6, 19. Paulo diz assim, é um texto conhecido: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita, o Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então, ser cristão é ser habitado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Agora, eu e você, que entregamos a nossa vida a Jesus, nós somos moradia, nós somos o tabernáculo, nós somos o santuário de Deus. Deus não habita mais nos templos feitos por mãos humanas. Vocês sabem disso. Agora Deus habita naqueles que foram selados pelo Espírito Santo como propriedades de Deus. Então, quando alguém se converte, quando alguém entrega a sua vida a Jesus, agora essa pessoa não tem mais o domínio da sua própria vida. Ela entrega agora o comando da vida dela para Jesus. Nós fomos comprados por Deus, gente. 1 Coríntios 6, 20. 1 Coríntios 6, 20, que diz: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, diz Paulo. E terceira definição do que significa ser cristão. Ser cristão é ser um servo de Deus, um escravo, servo, escravo. Escravo, servo, servo, escravo. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Ser cristão significa ser um escravo de Deus, significa ser servo de Deus. Gente, como eu acabei de citar aqui, nós somos hoje discípulos que fomos comprados por Deus. Acabei de citar o texto. E se nós fomos comprados por Deus, então nós não somos mais livres, nós somos comprados por Ele. Não somos mais livres, agora nós somos servos, somos escravos.
Nós deixamos a nossa vida livre para passarmos a ser escravos. Como assim? Romanos 6, 22. Paulo diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, se tornaram servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então nós fomos libertos do pecado para nos tornarmos escravos, servos de Deus. Gente, ser cristão não é simplesmente, você sabe do que eu vou dizer agora, mas ser cristão não é simplesmente ir para a igreja orar. Ah, eu vou para a igreja para orar. Ser cristão não é simplesmente ir à igreja para cantar, para entregar a nossa oferta, para dar a nossa doação aos pobres, para levantar as mãos. Ser cristão não é fazer as 7 semanas da vitória, ou as 7 semanas da consagração numa corrente de oração. Ser cristão não é se lavar com o shampoo ungido, ou o sabonete que o pastor distribuiu na igreja. Ser cristão não é passar por um cerimonial de batismo numa igreja. Não é isso, gente. Ser cristão é ser uma nova criatura, uma nova criação de Deus. Isso que é ser cristão. Você é um cristão já? Está escrito, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Então, ser cristão é ser uma nova criatura. Entende? Porque você pode ir para a igreja, você pode orar na igreja, você pode cantar bonitinho na igreja, você pode entregar a sua doação, você pode participar das campanhas da igreja, você pode ser até batizado, batizada, e não ser uma nova criatura. Porque ser um cristão é ser uma nova criatura. Uma nova criação. Amém até aqui, gente? Tá ok até aqui? Agora, a pergunta que eu faço: se nós somos uma nova criatura, o que nós devemos fazer com a velha criatura? Hein? Se eu sou uma nova criatura, o que eu tenho que fazer com a velha criatura? Gente, nós devemos sepultar a velha criatura, porque uma criatura que morreu precisa ser enterrada. E a velha criatura, ela é sepultada no batismo, como está escrito, Romanos 6, 3 a 6. Romanos 6, de 3 a 6, que diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, nós fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma, diz o texto, se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, gente, quando nós falamos de libertação no Novo Testamento, gente, não tem nada a ver com quebrar macumba. Quando a gente fala de libertação no Novo Testamento, não tem nada a ver com quebrar praga. Está cheio de gente com medo disso. Com quebra de mal olhado, com descarrego, com vela preta, com qualquer obra de feitiçaria. Não tem nada a ver. Libertação não é isso, gente. Quando a Bíblia fala de libertação, presta atenção nisso. Quando a Bíblia fala de libertação, ela está falando de um movimento que nós fazemos da nossa vida passada para uma nova vida que é refeita no Espírito Santo. E que nós, a partir dessa vida, nós vamos sendo aperfeiçoados agora, de glória em glória, até o dia em que esse corpo mortal será revestido da imortalidade.
E nesse dia nós seremos transformados à imagem de Jesus, porque nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, como diz 1 João, capítulo 3, versículo 2. Então, meus amigos, libertação, gente, libertação é sair do pecado que nos escravizava para entrarmos no reino de Deus como servos. Só que quando nós chegamos neste reino, nós encontramos um pai bom, um pai amoroso, que não quer a gente como um escravo. Olha que interessante essa visão bíblica, né? Eu vou repetir aqui para você entender a ideia, para você não perder a ideia. Libertação é sair do pecado que nos escravizava para entrarmos no reino de Deus como escravos, como diz a Bíblia. Como servos, escravos. Mas só que, quando a gente chega neste reino, a gente encontra um pai bondoso, um pai amoroso que não quer a gente como escravo, mas ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Filhos, eu e você somos filhos. Isso é libertação. Isso é libertação. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 ao 6, diz, João às 7 igrejas da província da Ásia, né? Ele diz a vocês, graça e paz, né? Ele diz, daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, versículo 4 ao 6. Irmãos queridos, Ele nos libertou. Libertou fala de passado. Diz o texto, e nos libertou. Ele que nos ama, nos libertou. Então, isso fala de passado. Ou seja, nós não precisamos de uma nova libertação. Porque Ele já nos libertou. Queridos amigos, a cruz do Calvário nos libertou. E não só nos libertou, mas também nos constituiu reino e sacerdotes diante do Pai. Olha que linda a imagem, que linda a figura. Que lindo. Então, libertação, meus amigos, é quando nós somos libertos da sentença de morte que estava sobre nós. Era a espada da lei que dizia, a alma que pecar, essa morrerá. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, essa sentença ela foi tirada de cima de nós e foi colocada sobre Jesus. E aí nós fomos libertos da espada da lei. Porque está escrito, meus amigos, Romanos 8, 1 e 2, diz assim, portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Então, diante disso, meus amigos, nós iremos obedecer aos critérios humanos ou à palavra de Deus? Diante dessa realidade que eu mostro a vocês aqui nesta manhã, a gente vai obedecer os critérios humanos? Ou nós vamos obedecer à palavra de Deus? Nós vamos ficar com o que a igreja mais famosa fala? Ou nós vamos ficar com o que a palavra de Deus diz? Hein? Se nós estamos libertos da espada da lei, da escravidão do pecado, nós estamos libertos daquele que era o príncipe da morte, que tinha o domínio sobre a morte, o pecado e as trevas. Porque está escrito, anote, Colossenses 1,12, está escrito, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, meus amigos, se nós estamos libertos do domínio das trevas, nós não estamos mais vulneráveis às ameaças do diabo, porque agora nós não estamos mais no reino das trevas, nós estamos no reino do Filho amado, no reino da luz. Eu vou repetir isso para você. Eu vou repetir. Se nós
estamos libertos do domínio das trevas, porque nós somos transportados das trevas para a luz, deste reino de trevas para o reino da luz. Se você então está liberto do domínio das trevas, então você não está mais vulnerável às ameaças do diabo. Porque agora você não está mais no reino das trevas. Você está no reino da luz, no reino do Filho amado. Então, gente, as ameaças do diabo já não nos alcançam. Não. E por que, você pergunta? Por que essas ameaças do diabo não me alcançam mais? Por quê? Gente, porque hoje nós fomos resgatados do reino das trevas para o reino da luz. Simples assim. Por isso que as ameaças do inferno contra a sua vida já não te alcançam. 1 João 4,4. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo, diz o texto. Então, se o Espírito Santo de Deus que habita em mim, se o Espírito de Deus que habita em mim é maior do que o Espírito que governa as trevas, gente, então eu não preciso ter medo do Espírito que governa as trevas. E eu estou livre do alcance desse Espírito que governa as trevas. Porque está escrito, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não o atinge. O maligno não lhe toca. Creia nessa palavra. Creia. Agora, gente, guarde duas verdades aqui importantes no seu coração. Anote duas verdades que eu quero deixar para o seu coração. Primeira verdade, importante. O cristão nascido de novo jamais será destruído inocentemente pelo diabo. O crente nascido de novo jamais será destruído pelo inferno, pelo diabo. Guarde essa verdade no seu coração. Porque se Deus permitisse isso, Ele estaria negando a si mesmo. Se Deus permitisse isso, Ele estaria jogando na lata do lixo o triunfo que Cristo teve sobre a morte na cruz do Calvário. Então está escrito, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Paulo diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então não existe um cristão, por exemplo, cair em pecado porque fizeram uma macumba para ele. Ele caiu em pecado porque fizeram macumba. Não, gente, não existe isso. Nenhum cristão vai para o inferno porque jogaram uma praga nele. Poxa. Tira essa ideia da sua cabeça. Eu vou repetir. Não existe cristão cair em pecado porque fizeram macumba. Não. E nenhum cristão vai para o inferno porque alguém um dia jogou uma praga nele. Isso não existe, gente. Não existe. Então guarde essa verdade no seu coração. Um cristão nascido de novo jamais será destruído inocentemente pelo diabo. Não. A segunda verdade para você guardar no seu coração. Um cristão nascido de novo jamais será destruído por ações externas do diabo em nossa direção. Porque está escrito, gente, que nada e ninguém será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, 28. Até o 39 você pode ler depois. Nada e ninguém será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Nós somos livres e não há condenação e acusação contra nós. Porque está escrito também em Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Romanos 8,1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas alguém pode dizer o seguinte, né? Alguém pode dizer assim: você está falando de um cristão nascido de novo num quadro bíblico idealizado. Você está falando de um cristão nascido de novo num quadro bíblico idealizado. Mas e quando pecamos? O diabo não vem pegar a gente? Você pode perguntar isso para mim. E quando a gente peca, o diabo não pode pegar? Gente, quando nós caímos, ninguém perde imediata e automaticamente o amor de Deus. Quando nós erramos na vida, falhamos, e todos nós aqui falhamos, por vezes cometemos pecados mesmo, você não perde o amor de Deus por causa disso. E o que eu estou dizendo aqui para vocês, guarde bem, para você não me interpretar errado. Isso não é dar licença para ficarmos no pecado. Eu não estou falando sobre isso. Não estou defendendo uma vida de pecado, não é isso que eu estou dizendo. Mas está escrito, gente, está escrito, 2 Timóteo 2, 11 a 13. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 1 João 2, versículo 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2. Diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ninguém, ao ser confrontado com um pecado ou um vacilo, perdeu o amor de Deus e agora o diabo vai pegar. O que acontece é o seguinte, eu vou explicar para vocês. O que acontece com o pecado é quando nós pecamos, gente, a prática viciada do pecado gera, em qualquer pessoa, principalmente no cristão, algumas sequelas. A prática viciada do pecado vai gerar sequelas. Esse é o problema. Quando uma pessoa peca e ela volta a pecar, e ela permanece no pecado, o pecado vai endurecendo o coração. O pecado endurece o nosso coração e nos insensibiliza. Por isso que Hebreus 3,12, anote aí também, Hebreus 3,12 e 13, Hebreus 3, versículo 12 e 13 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Endurecido pelo engano do pecado. O pecado endurece a gente. O pecado endurece o nosso coração, amigos, e nos impede de ouvirmos a voz de Deus. Esse é o problema, gente. Então está escrito, cuidado, Hebreus 12, 25. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nós nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então, quando uma pessoa peca, ela não cai da presença da graça e do amor de Deus, não é isso, mas ela está ensurdecendo os ouvidos. Esse é o problema. E se essa pessoa está endurecida para a voz de Deus,
então ela se torna vulnerável às acusações do inferno. Ela se torna vulnerável às acusações do diabo. Está escrito, 1 João 4, anote aí, 1 João 4,16, está escrito. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, diz o texto, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, diz o texto. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Gente, por que a gente fica com medo? Por que nós ficamos com medo, amigos? Porque quando nós perdemos essa dimensão do amor de Deus, nós ficamos com medo. Quando nós estamos vulneráveis e não estamos mais ouvindo o amor de Deus, fica mais fácil voltarmos à nossa vida passada, pregressa. Então está escrito, 2 Pedro 2,20. 2 Pedro 2,20 ao versículo 22. Se, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, diz o texto, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E na continuação do texto diz, confirma-se neles que é verdadeiro provérbio, o cão voltou ao seu vômito. E ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Gente, um fracasso não faz ninguém perder a salvação. Não é isso. Mas a prática do pecado, veja que interessante que eu vou dizer. Olha só, eu vou repetir aqui, para você fixar bem. Um fracasso não leva ninguém a perder a salvação, não é isso. Mas a prática do pecado, ela leva ao desvio. E do desvio, à apostasia. E da apostasia, a um estado de queda que a pessoa ela perde a salvação. E uma vez essa salvação perdida, a pessoa volta ao estado inicial de maldição que ela estava. Porque ela saiu da graça e voltou à escravidão do pecado. Isso é muito forte. Então, uma pessoa que, uma vez conhecendo a verdade, volta a se afundar no pecado, pergunto, adianta fazer campanha de 7 semanas para a libertação dessa pessoa? Eu vou repetir. Uma pessoa que, uma vez conhecendo a verdade, volta a se afundar no pecado, adianta fazer campanha de 7 semanas de libertação para essa pessoa? Claro que não. Aí, mas você pergunta, então o que é necessário fazer? Gente, a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado e arrependido, Deus não desprezará. Como é que uma pessoa quebra maldição na sua vida? Como que ela quebra maldição na vida? Hein? É quando essa pessoa ela se ajoelha aos pés da cruz. E ela diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. É neste momento que a pessoa é visitada pela salvação graciosa de Deus. E toda maldição é desfeita. E todo tipo de prisão é quebrada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, irmãos. Aleluia. Então, caminhando para um final aqui na nossa meditação, encerramento da nossa série sobre batalha espiritual, gente, deixa eu dizer para você, libertação cristã, a libertação cristã é definitiva e completa. É definitiva e completa. Portanto, tenha atenção a algumas verdades. Tenha atenção a algumas verdades que eu vou dizer para você. Primeira verdade. Nenhum crente nascido de novo precisa de culto de libertação. Quem precisa de culto de libertação, então não é crente nascido de novo.
Segunda verdade: se a mensagem do Evangelho não for pregada, se a mensagem do Evangelho não for anunciada, cultos de libertação, ao invés de ajudar, são prejudiciais. Estão fazendo o serviço do inferno. Por quê? Porque está desviando a pessoa da verdadeira libertação, que é ser lavado no sangue do Cordeiro. É o que diz a Bíblia, gente. É Mateus 12, 43. É palavra de Deus, não é palavra de homem. É palavra de Deus. Mateus 12, 43. Que diz o seguinte: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, ele diz o seguinte: voltarei para a casa de onde saí. E chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Então, gente, quando a casa está vazia, o diabo entra e faz a festa. Mas se a casa estiver ocupada pela presença do Espírito Santo de Deus, o diabo não encontra lugar. Mas quando ele encontra vazia, gente, quando o diabo encontra a casa vazia, a casa desocupada, varrida em ordem, como diz o texto, como Jesus disse, ele traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E aí, entrando, passam a viver ali. E Jesus disse que o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Pior do que antes. Se antes ele estava ruim, agora vai ficar pior. Então, por isso, gente, que a casa, que é a nossa vida, o nosso coração, precisa estar ocupado. Precisa estar ocupada com a presença do Espírito Santo de Deus. E a terceira verdade que eu quero observar com vocês é que, se Deus estiver, preste bem atenção nisso, se Deus estiver abençoando uma pessoa, se Deus estiver abençoando você, não há qualquer perigo de maldição ou praga chegar à sua vida. Eu vou repetir isso para você. Se Deus estiver te abençoando, você não precisa ter medo, porque não existe perigo algum de maldição ou de praga chegar à sua vida. Por que, você pergunta? Mas por que, Ronaldo? Como assim? Ué, porque é Deus que está abençoando. Ué, é Deus? Se é Deus que está abençoando, quem vai impedir? Agindo eu, diz o Senhor, quem o impedirá? Quem impedirá? A Bíblia diz que as portas, quando Deus fecha, ninguém abre. E quando Deus abre, ninguém fecha. Não é assim que diz a palavra? Então, quando Deus resolve abençoar alguém, não existe demônio, não existe perigo, não existe maldição, não existe praga que chega a esta pessoa. Porque Deus está abençoando. É Deus, e ponto final. Mas se Deus não estiver abençoando, também não há como quebrar ou desfazer maldição. Não tem como. Anote aí Malaquias 2:2. Malaquias capítulo 2, versículo 2, diz assim: se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Então, se Deus está pesando a mão, como algumas pessoas dizem, se Deus está pesando a mão sobre a vida de uma pessoa, como é que a gente faz para ser transportado do reino das trevas para o reino da luz? Gente, o único caminho que existe para sair do cativeiro é quando o pecador se arrepende e é visitado pela graça salvadora do Calvário. Então, o primeiro passo, gente, é o arrependimento. É o arrependimento. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos.
Atos 3,19. 1 João 1,9 diz, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Isaías 55, 7, que diz, deixe o perverso o seu caminho, abandone o caminho da perversidade, volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Gente, então qual deve ser a nossa preocupação? Diante desse tema todo, qual deve ser a nossa preocupação? É o que diz o texto que eu deixei para vocês de João 8. Olha só, João 8, 32 e o versículo 36 diz, que você já conhece, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E o versículo 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Qual deve ser a nossa preocupação? Conhecer a verdade, porque a verdade vai libertar. Qual deve ser a nossa preocupação? Andar com o Senhor, caminhar ao lado dele. Se andarmos com Deus, o inimigo não terá poder de nos escravizar. Mas nós temos poder sobre o inimigo, porque Jesus disse, eu lhes dei poder e autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre o poder, todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano. E que assim seja, meus irmãos. Que você receba esta libertação total na sua vida. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você, é completo, é total, não é parcial. O que Ele realizou na cruz do Calvário, por mim e por você, você precisa entender isso. É completo, é libertador, é restaurador. A nossa única preocupação é conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. A verdade é a palavra. E a palavra tem um nome, é Jesus. Conhecer Jesus, conhecer a palavra. E a verdade os libertará. A nossa preocupação é apenas caminhar com o Senhor. Caminhar ao lado do Senhor. Você tem caminhado ao lado do Senhor? Porque se você caminhar ao lado do Senhor, o inimigo não vai conseguir te escravizar. Fica tranquilo. Fica muito tranquilo. Nosso negócio é andar com Jesus. Porque se a gente anda com o mais forte, o menos forte não vai conseguir dominar a nossa vida. Lembre-se de uma coisa que eu falei para vocês nessa série de mensagens. Nós não somos mais fortes do que o mal. O mal é mais forte do que nós. Você não é mais forte do que o diabo. O diabo é mais forte. E o que a gente faz quando a gente está diante de alguém que está mais forte? A gente convoca alguém que é mais forte. A Bíblia diz que o diabo vive como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer arrebentar com você, ele quer acabar com a sua vida, ele quer escravizar você. Ele vive como leão, buscando a quem possa tragar. O que a gente faz? Esse leão a gente não consegue vencer nas nossas próprias forças, mas a gente convoca o mais forte, a gente convoca o leão da tribo de Judá. E quando chega o leão da tribo de Judá, todos os outros leões se curvam diante dele. Porque a este leão, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Aleluia. Amém, meus queridos? Nós então encerramos a nossa série sobre batalha espiritual. Como eu disse a vocês, e na próxima semana nós vamos falar sobre um tema muito importante. Sobre saúde emocional. Você não pode perder essa série. Serão 7 mensagens sobre saúde emocional. Vamos falar sobre ansiedade,
e sobre estresse, vamos falar sobre depressão, enfim. Vamos falar baseado no Salmo 23. Nós vamos estudar o Salmo 23. Tá bom, gente? Então anote aí, não esqueça, segunda-feira eu vou começar essa nova série. Saúde emocional, às 10 horas da manhã. E devo fazer uma live ainda essa semana, ou na sexta ou no sábado à noite. Tá? Fique atento aí que eu vou colocar aqui a divulgação, tá? Eu devo colocar a divulgação entre sexta e sábado, depende do dia que eu for realizar. À noite, eu vou ver o horário também melhor, que é um tempo de louvor, onde eu pego o violão, o teclado e ministro algumas canções e deixo uma palavra ao coração de vocês. Alguém perguntou, pastor, consigo assistir as lives anteriores? Consegue. As lives estão no meu canal do YouTube, Ronaldo Bezerra, youtube.com/Ronaldo Bezerra. Vocês podem me seguir também lá no canal do YouTube. Se inscreva no meu canal, gente, Ronaldo Bezerra. Está lá na playlist, Batalha Espiritual. Tem a parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Vou subir a 9ª mensagem e a 10ª essa semana aqui para vocês terem completa, tá bom? Vale a pena pegar a sequência toda. É bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Pai, te agradeço e te louvo por esta manhã, pelo tempo que tivemos aqui, tua graça e teu favor que tem nos acompanhado todos os dias. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos trouxe libertação completa, que nos trouxe libertação total e não parcial, mas total. Hoje nós somos novas criaturas. As coisas velhas, elas ficaram para trás e tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Por isso, nesta manhã, nós nos comprometemos em conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. E se o Filho nos libertar, nós seremos livres, desfrutaremos de uma vida nova, de uma vida plena, de uma vida abundante. Pai, nós entendemos, Senhor, que nós devemos andar contigo, andar com o Senhor, porque se nós andarmos com o Senhor, nós não precisaremos temer as armadilhas de Satanás. O nosso inimigo não terá poder de nos escravizar, mas nós teremos poder sobre o inimigo, porque foi o Senhor que disse que o Senhor nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada nos causará dano. Que assim seja, Pai. Que o Senhor dê um dia abençoado aos meus amigos, que a tua graça, o teu favor, a tua paz seja abundante na vida de cada um deles. Livra os meus irmãos do mal. Guarda, Senhor, dos perigos. Guarda os meus amigos e irmãos de toda contaminação deste vírus, dessa Covid. Livra, Senhor. E aqueles que foram, porventura, contaminados, que recebam cura em nome de Jesus. Jesus Cristo te dá saúde. Na cruz do Calvário está escrito que naquela cruz ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Portanto, receba vitória, receba cura na sua vida, receba saúde agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e eu te agradeço porque o Senhor sempre ouve o nosso clamor, o nosso grito de socorro. Pai, nós podemos elevar os nossos olhos para os montes, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor que criou os montes, que criou os céus e a terra. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, para o teu louvor e glória, dá-nos um dia abençoadíssimo na tua presença. Que seja assim. Amém.